Capítulo 24. Provavelmente, ele teria passado com igual indiferença diante do quarto de Erlanger se este não estivesse em pé na porta aberta e não fizesse um sinal para ele. Um único e breve sinal com um indicador. Erlanger já estava inteiramente preparado para ir embora. Vestia um casaco de pele preto com a gola justa abotoada até o alto em volta do pescoço. Um servidor acabava de lhe passar as luvas e ainda estava segurando um chapéu de pele. Faz muito tempo que o senhor já deveria ter vindo, disse Erlanger. K quis se desculpar. Erlanger mostrou, fechando os olhos com lassidão, que renunciava a isso. Trata-se do seguinte, disse ele. No balcão de bebidas servia anteriormente uma certa Frieda. Só conheço seu nome, não conheço ela própria, já que não me diz respeito. Essa Frieda serviu cerveja à clã algumas vezes. Atualmente, parece haver lá uma outra moça. Naturalmente, essa mudança é banal. Provavelmente o é para todo mundo e para a clã com toda certeza. Quanto maior, no entanto, é um trabalho, e o trabalho de clã é sem dúvida o maior de todos, tanto menos energia sobra para se defender contra o mundo externo. Por consequência, qualquer mudança insignificante das coisas menos importantes causa sério transtorno. A menor alteração na escrivaninha, a remoção de uma mancha de sujeira que existia ali desde sempre, tudo isso pode perturbar e, da mesma forma, uma nova servente. Ora, sem dúvida, todas essas coisas, mesmo que perturbem um outro qualquer, seja qual for o seu trabalho, a clã não causam transtorno. Isso está fora de qualquer discussão. Entretanto, é nosso dever vigiar o bem-estar de clã, de tal forma que, mesmo incômodos que não são nada para ele, e é provavelmente que não exista absolutamente nenhum, nós os eliminamos quando nos chamam a atenção como possíveis perturbações. Não é por causa dele, nem por causa do seu trabalho, que removemos esses transtornos, mas sim por nossa causa, nossa consciência e nossa tranquilidade. É por esse motivo que aquela tal de Frieda precisa voltar imediatamente ao balcão de bebidas. Talvez o fato de que volte seja justamente o que perturbe. Nesse caso, vamos mandá-la embora outra vez, mas provisoriamente ela tem de voltar. O senhor vive com ela, conforme me disseram. Faça, portanto, com que retorne de imediato. Nesse ato não podem ser levados em conta sentimentos pessoais, é claro. Por isso não me permito também me envolver na mínima consideração ulterior sobre esse assunto. Já estou fazendo muito mais que o necessário quando menciono que, caso o senhor dê provas de valor nessa pequena contingência, isso pode ser eventualmente útil ao seu progresso. É tudo o que tenho a lhe dizer. Acenou com um gesto de cabeça para se despedir de K, colocou o chapéu de pele entregue pelo servidor e, acompanhado por este, desceu rápido, embora mancando um pouco, pelo corredor. Às vezes aqui eram dadas ordens muito fáceis de cumprir, mas essa facilidade não alegrava K, não só porque a ordem dizia a respeito a Frieda, e na verdade era concebida como tal, soando porém a K como um escárnio, mas acima de tudo porque ela mostrava para K a inutilidade de todos os seus esforços. As ordens passavam sobre ele, tanto as desfavoráveis como as favoráveis, e até as favoráveis tinham certamente um cerne, em última análise, desfavorável. Seja como for, todas passavam por cima dele, e K estava colocado muito baixo para intervir nelas ou constrangê-las ao silêncio e fazer com que sua voz fosse ouvida. Se Erlanger o manda passear, o que você pode fazer, hein? E se ele não o manda passear, o que você poderia dizer-lhe? K com certeza permanecia consciente de que naquele dia sua fadiga o havia prejudicado mais do que todas as circunstâncias desfavoráveis. Mas porque ele,
que acreditara poder confiar no seu corpo e que, sem essa convicção, não teria conseguido se pôr a caminho, porque não era capaz de suportar algumas noites más e uma noite de insônia, porque ficara tão incontrolavelmente cansado justo aqui, onde ninguém estava fatigado, ou onde talvez todo mundo sempre estava continuamente cansado, sem que isso, no entanto, prejudicasse o trabalho, de fato, num lugar que parecia antes favorecê-lo. Era preciso concluir daí que se tratava de uma espécie inteiramente diferente de cansaço daquela que acometia cá. Aqui, a fadiga devia sem dúvida existir em meio ao trabalho feliz, algo que, visto de fora, tinha a aparência de cansaço e que, na realidade, era tranquilidade indestrutível, paz indestrutível. Quando ao meio-dia se está um pouco cansado, isso faz parte do curso natural e feliz do dia. Para estes senhores, aqui é sempre meio-dia, disse K para si mesmo. E coincidia bastante com isso o fato de que agora, às 5 horas, ao longo dos dois lados do corredor, as coisas já se tornavam vivas. Essa balbúrdia de vozes nos quartos tinha algo de extremamente alegre. Soava a hora como os gritos de júbilo de crianças que se preparavam para uma excursão, ora como o alvorecer num galinheiro, como a euforia de estar em plena harmonia com o dia que raiava. Em alguma parte, um senhor até imitou o canto de um galo. O corredor propriamente dito estava na verdade deserto, mas as portas já se achavam em movimento. Continuamente, uma delas se abria um pouco e se fechava depressa. Esse abrir e fechar de portas zunia na passagem. Aqui e ali, K enxergava lá em cima, no espaço livre das paredes que não chegavam ao teto, cabeças de cavalos matinalmente revoltos que apareciam e logo desapareciam. Da distância se aproximou devagar um carrinho conduzido por um servidor, contendo processos. Um segundo servidor andava ao lado. Tinha na mão uma lista com a qual, obviamente, comparava os números das portas com os números dos processos. O carrinho parava em frente à maioria das portas. Usualmente se abria então a porta e os dossiês correspondentes, às vezes apenas uma folha pequena, em casos assim se desenvolvia uma curta conversa entre o quarto e o corredor, provavelmente o servidor era alvo de censuras, eram entregues no quarto. Se a porta ficava fechada, os autos eram empilhados cuidadosamente na soleira. Em casos como esses, K tinha a impressão de que o movimento nas portas da vizinhança não diminuía, se bem que os processos também ali já houvessem sido distribuídos, mas pelo contrário, aumentava. Podia ser que os demais espreitassem cobiçosamente os autos que se encontravam, incompreensivelmente, ainda amontoados no limiar da porta. Eles não podiam entender como alguém que precisava apenas abri-la para entrar na posse dos seus processos não o fizesse. Talvez fosse até possível que autos definitivamente negligenciados fossem mais tarde distribuídos entre os outros senhores, que desde já queriam se certificar, por olhares frequentes, se os autos ainda estavam na soleira e se continuavam a haver esperança para eles. Aliás, os processos que restavam formavam na maioria das vezes um maço particularmente grande, e K supôs que, por uma espécie de vaidade ou maldade, ou então de orgulho justificado, eles se destinavam a estimular os colegas, tendo sido essa razão pela qual haviam sido deixados ali. O que o fortalecia nesse modo de ver era o fato de que, às vezes, justamente quando não estava olhando, o pacote de autos, depois de ter sido exposto à visão por um tempo suficientemente longo, era puxado de repente o mais rápido possível para o quarto, e a porta depois permanecia outra vez imóvel como antes. Nesse momento, as portas da vizinhança também sossegavam, decepcionadas ou satisfeitas com a circunstância de que esse objeto de atração constante era afinal eliminado. Pouco a pouco, entretanto, elas voltavam a se pôr em movimento. K observava tudo isso não só com curiosidade, mas também com ativo interesse. Sentia-se quase bem no meio dessa movimentação,
olhava para cá e para lá e acompanhava, mesmo que a uma distância conveniente, os servidores, que certamente diversas vezes já haviam se voltado para ele com olhar severo, cabeça inclinada, lábios protuberantes, e contemplava seu trabalho. Quanto mais este progredia, tanto menos se tornava fluente. Ora a lista não coincidia de todo, ora os autos não eram sempre muito discerníveis uns dos outros para o servidor, ora os senhores levantavam objeções por outras razões. Fosse como fosse, acontecia que várias distribuições tinham de ser anuladas. Nesses casos, o carrinho retrocedia e pela fresta da porta era negociada a devolução dos autos. Essas negociações representavam, em si mesmas, grandes dificuldades. Ocorria constantemente que, quando se tratava da devolução, justamente as portas que tinham estado em ação da maneira mais viva permaneciam obstinadamente fechadas, como se não quisessem saber mais nada do assunto. Era então que começavam as dificuldades propriamente ditas. Aquele que julgava ter direito aos processos ficava impaciente ao extremo, fazia um grande barulho no seu quarto, batia palmas, batia com os pés no chão, gritava sem parar pela fresta da porta em direção ao corredor um determinado número de processo. Aí o carrinho ficava frequentemente abandonado por completo. Um dos servidores se mantinha ocupado em acalmar o impaciente. O outro lutava diante da porta fechada pela restituição dos autos. Os dois tinham problemas a enfrentar. O impaciente ficava em geral mais impaciente ainda com as tentativas de pacificação. Não conseguia mais escutar as palavras vazias do servidor. Não queria consolo, queria autos. Um dos senhores chegou a atirar lá do alto, pelo vão livre sobre as paredes, uma bacia cheia de água em cima do servidor. O outro servidor, evidentemente de grau hierárquico mais alto, enfrentava mais dificuldade ainda. Se o senhor em questão admitia entrar em conversações, tratava-se de discussões práticas, nas quais o servidor se reportava à sua lista, o senhor às suas anotações prévias e justamente aos autos que devia devolver, mas que segurava com firmeza nas mãos, de tal modo que não ficava visível para os olhos cobiçosos do servidor, senão um cantinho deles. Este precisava, de mais a mais, diante da necessidade de novas provas, voltar correndo até o carrinho que, no corredor um pouco inclinado, continuava a rolar um trecho sozinho. Ou então tinha de se dirigir aos senhores que reivindicavam os dossiês e ali trocar as objeções do até então proprietário por novas objeções em sentido contrário. Essas negociações duravam muito tempo. Às vezes, se chegava a um acordo. O senhor, por exemplo, divulgava uma parte dos autos ou recebia um outro auto como ressarcimento, uma vez que não se tratara senão de uma confusão. Mas ocorria também que alguém tinha de renunciar, sem mais, a todos os autos exigidos, seja porque o senhor fora posto contra a parede pelas provas do servidor, seja porque estava cansado da negociação permanente. Mas aí ele não dava os autos ao servidor, atirando-os longe no corredor por uma decisão súbita, de tal forma que os barbantes que o amarravam se soltavam e as folhas voavam, motivo pelo qual os servidores precisavam se empenhar muito para pôr tudo em ordem outra vez. Mas tudo isso ainda era relativamente mais fácil do que quando o servidor não recebia absolutamente nenhuma resposta aos seus pedidos de devolução dos processos. Ele ficava então de pé, diante da porta fechada, pedia, conjurava, citava sua lista, se reportava a prescrições, tudo em vão. Do quarto não saía um som e entrar sem permissão era uma coisa a qual o servidor obviamente não tinha direito. Era nesse momento que, até esse excelente servidor, às vezes perdia o autocontrole. Ia até seu carrinho, sentava sobre os autos, enxugava o suor da testa e, por um bom tempo, não fazia nada, a não ser balançar os pés, desamparado. O interesse pelo assunto em volta era muito grande. Por toda parte se cochichava. Mal uma porta se aquietava e lá em cima,
no parapeito da parede, rostos curiosamente cobertos quase por completo por toalhas, como múmias, que além do mais não permaneciam um instante quietos nos seus lugares. Esses rostos acompanhavam todos os acontecimentos. Em meio a essa intranquilidade, chamou a atenção de K que a porta de Burgel ficara o tempo todo fechada e que os servidores já haviam passado por essa parte do corredor sem atribuir nenhum processo a Burgel. Talvez ele ainda dormisse, o que naquele barulho significava um sono muito saudável, mas por que não tinha recebido auto algum? Ali só havia bem poucos quartos, além do que provavelmente desabitados, tendo sido omitidos por isso. Em compensação, já havia no quarto de Erlanger um hóspede novo, particularmente inquieto. Erlanger devia ter sido literalmente expulso por ele durante a noite. Essa circunstância combinava mal com a personalidade de Erlanger, fria e sobranceira. Mas o fato de que K precisasse aguardar na soleira da porta apontava sem dúvida nesse sentido. Depois de todas essas observações à distância, K voltou-se novamente para o servidor. Não se aplicava a este, na verdade, o que de resto fora contado a K sobre os servidores em geral, acerca de sua ociosidade, de sua vida cômoda, de sua altivez. Havia com certeza exceções entre os servidores ou, o que era mais provável, existiam entre eles grupos diversos, pois, como K se deu conta, havia ali muitas distinções sobre as quais ele até então não tinha percebido praticamente nada. A obstinação desse servidor em especial o agradava muito. Na luta contra esses pequenos quartos torrões, muitas vezes parecia a K que se tratava com frequência de uma luta com os quartos, já que quase não lhe era dado ver os ocupantes. Nessa luta, o servidor não cedia. Ele, com efeito, se esgotava, e quem não se esgotaria? Mas logo se recuperava, deslizava do carrinho para o chão e arremetia ereto, os dentes cerrados, outra vez contra a porta a ser conquistada. E acontecia que, 2 ou 3 vezes, era rechaçado de uma forma muito simples, aliás, meramente pelo silêncio diabólico, sem, no entanto, ser em absoluto vencido. Vendo que não podia alcançar nada pelo ataque frontal, ensaiava fazê-lo de outro modo, por exemplo, na medida em que K o entendia corretamente, através da astúcia. Fingia então que se desinteressava pela porta, deixando que ela de alguma maneira exaurisse seu poder de silêncio. Voltava-se para outras portas, mas depois de um tempo regressava. Chamava em voz alta o outro servidor, tudo para atrair a atenção, e começava depois a amontoar processos diante da porta fechada, como se houvesse mudado de opinião e não tivesse o direito de retomar àquele senhor o que quer que fosse, mas sim de lhe atribuir outros autos. Em seguida, continuava seu caminho, não tirando, porém, os olhos da porta, e quando então o senhor, como em geral acontecia, abria logo, cautelosamente, a porta para puxar os processos para dentro do quarto, o servidor, com alguns saltos, já estava lá. Metia o pé entre a porta e a guarda da cama e dessa forma forçava o senhor ao menos a negociar face a face com ele, o que, de modo geral, levava a um resultado razoavelmente satisfatório. Se isso falhava, ou se, naquela porta, essa não lhe parecia ser a maneira apropriada, ele tentava outra coisa. Voltava nessa hora, por exemplo, a atenção para o senhor que reclamava os autos. Punha de lado, então, o outro servidor, um auxiliar decididamente inútil que só trabalhava mecanicamente, e começava a convencer ele próprio o senhor. Cochichava furtivamente, enfiando a cabeça fundo no quarto, provavelmente fazendo promessas e assegurando-lhe também, para a próxima distribuição, uma punição apropriada do outro senhor. Muitas vezes, em todo caso, apontava para a porta do adversário e ria na medida em que seu cansaço o permitia. Mas havia então casos, 1 ou 2, em que ele certamente renunciava a todas as tentativas. Aqui, porém, K também acreditava que fosse apenas uma renúncia aparente, ou no mínimo uma renúncia por razões justificadas, pois o servidor continuava a andar tranquilamente,
tolerava, sem se voltar, o barulho do senhor negligenciado. A única coisa que tornava visível que ele sofria com barulho era que, de tempos em tempos, fechava longamente os olhos. O senhor, no entanto, se acalmava também aos poucos, assim como o choro ininterrupto de uma criança se transforma, pouco a pouco, em soluços cada vez mais isolados. Ocorria a mesma coisa com a sua gritaria. Mas até depois que havia silenciado por completo, ouvia-se ainda, aqui e ali novamente, um grito isolado ou um abrir e fechar rápido daquela porta. De qualquer modo, era provável que o servidor houvesse agido de maneira totalmente judiciosa. No fim, só ficou um senhor, que não queria se acalmar. Permaneceu longo tempo em silêncio, mas só para se recuperar. Depois desatou outra vez, então mais forte do que antes. Não era muito claro porque ele gritava e se queixava tanto. Talvez não fosse em absoluto por causa da distribuição dos processos. Nesse meio tempo, o servidor havia concluído seu trabalho. Só restava um único auto. Na verdade, apenas um papelzinho, uma folha de um bloco de anotações no carrinho. Isso por culpa do auxiliar. E não se sabia a quem distribuí-lo. Poderia muito bem ser meu processo. Passou pela cabeça de K. O prefeito repetidas vezes havia falado desse caso como o mais minúsculo de todos. E K, por mais arbitrária e ridícula que, no fundo, considerasse essa suposição, procurou se aproximar do servidor que examinava pensativo o pedaço de papel. Não era muito fácil, pois o servidor não mostrava, por sua vez, simpatia por K. Mesmo em meio ao trabalho mais duro, ele sempre encontrava tempo para olhar em direção a K, irado ou impaciente, com nervosos movimentos de cabeça. Só depois de terminada a distribuição é que parecia ter esquecido K um pouco. Quanto ao resto, havia se tornado mais indiferente que antes. Sua grande fadiga o explicava. Não se empenhava muito também em relação ao pedaço de papel. Talvez não o tivesse lido em absoluto. Só fingia que o estava lendo. E embora ali no corredor provavelmente houvesse causado prazer a qualquer ocupante dos quartos, resolveu outra coisa. Ficara saturado da distribuição de processos. Com um indicador nos lábios, fazia sinal de silêncio a seu acompanhante e, K ainda estava longe de chegar até ele, rasgou o papel em pedacinhos, enfiando-os no bolso. Era com certeza a primeira irregularidade que K havia visto ali, no trabalho administrativo. De qualquer modo, era possível que ele também a tivesse interpretado errado. E mesmo que fosse uma irregularidade, era algo que devia ser relevado. Não era possível, nas condições reinantes, que o servidor trabalhasse sem cometer erro. Uma hora podia ser a raiva acumulada, a inquietude acumulada, que acabava por estourar, e se ela se manifestava no simples ato de rasgar um pequeno pedaço de papel, ainda era bastante inocente. A voz do senhor, que nada podia acalmar, ainda ressoava pelo corredor, e seus colegas, que em geral não se comportavam de maneira muito amistosa entre si, pareciam, em relação ao barulho, ser plenamente da mesma opinião. Era como se, aos poucos, o senhor houvesse assumido a tarefa de fazer barulho por todos, que o estimulavam só por meio de apelos e sinais de cabeça a continuar. Mas o servidor não se ocupava mais nem um pouco com aquilo. Havia terminado o seu trabalho. Apontou para o guidão do carrinho para que o outro servidor o segurasse e partiram de novo como tinham vindo, só que mais satisfeitos e tão rápido que o carrinho pulava diante deles. Só uma vez eles ainda recuaram de medo e olharam para trás, quando o senhor, que não parava de gritar, e diante de cuja porta K agora se movimentava, porque gostaria de saber o que o senhor queria de fato, evidentemente deixou de achar satisfação em gritar, pois tinha descoberto o botão de uma campainha elétrica, e, com certeza, encantado com o fato de estar assim aliviado, começou a tocar ininterruptamente, em vez de gritar. Logo em seguida, começou um grande murmúrio nos outros quartos. Parecia significar aprovação.
O senhor parecia estar fazendo algo que todos teriam feito com prazer há muito tempo, e só por um motivo desconhecido haviam necessitado pôr isso de lado. Talvez fosse o serviço de quarto, ou quem sabe Frieda, que o senhor queria chamar com o toque da campainha? Ele podia então tocar muito tempo. Frieda estava ocupada em embrulhar Jeremias com toalhas úmidas. E mesmo que estivesse curado, era melhor que ela não tivesse tempo, pois a essa altura já estaria deitada nos braços dele. O soar da campainha, porém, teve um efeito imediato. O gerente da hospedaria já aparecia à distância correndo, vestido de preto e abotoado como sempre. Mas a maneira como corria dava a impressão de que tinha esquecido sua dignidade. Os braços semi-estendidos, como se houvesse sido chamado por causa de uma grande desgraça e chegasse para agarrá-la e asfixiá-la logo no seu peito. Cada pequena irregularidade do som da sineta parecia fazê-lo dar breves saltos e se apressar ainda mais. Também sua mulher aparecia um longo trecho atrás dele. Corria igualmente de braços abertos, mas seus passos eram curtos e afetados, o que fez K pensar que ela ia chegar tarde demais. Naquele meio tempo, tudo o que era preciso fazer, o gerente já teria feito. E para abrir caminho para a corrida do gerente, K espremeu-se junto à parede. O gerente, no entanto, estacou na altura em que K se encontrava, como se esse fosse seu objetivo, e logo a mulher também estava lá, e os dois o cumularam de censuras que, com a pressa e a surpresa, ele não entendeu, em especial porque a campainha do senhor se imiscuía e até outras sinetas começaram a trabalhar, agora não mais por necessidade, mas por brincadeira e excesso de alegria. K, a quem importava muito entender sua culpa com precisão, estava de pleno acordo com o fato de que o gerente o havia pegado sob o braço e saísse com ele daquela barulheira que se intensificava continuamente, pois atrás deles, K não se voltou porque o gerente da hospedaria de um lado e a mulher do outro não paravam de falar com ele. Atrás deles, todas as portas se abriram por completo, a passagem se animou. Parecia que ali se desenvolvia a circulação de uma viela estreita e cheia de vida. As portas diante deles esperavam, indubitavelmente com impaciência, que K afinal passasse para que os senhores pudessem sair. No meio de tudo isso, as campainhas soavam, continuavam a retinir, como que para festejar uma vitória. Finalmente, já estavam de novo no pátio branco e silencioso onde aguardavam alguns trenós. K percebeu aos poucos do que se tratava. Nem o gerente nem a mulher dele podiam compreender que K tivesse conseguido ousar algo daquela natureza. Mas afinal, o que ele tinha feito? Era o que K não parava de perguntar, mas precisava de muito tempo para saber, uma vez que sua culpa era evidente demais para os dois, e por isso não pensavam nem remotamente em sua boa-fé. Só com lentidão, K reconheceu tudo. Ele não tinha o direito de estar na passagem. Em princípio, só o balcão de bebidas era acessível a ele, e mesmo assim por clemência e de forma revogável. Se era convocado por um senhor, naturalmente tinha de comparecer no lugar da convocação, mas sempre consciente, certamente ele tinha pelo menos o bom senso usual dos homens, sempre consciente de que estava no lugar ao qual na realidade não pertencia, onde o senhor o havia chamado com a máxima má vontade, só porque um assunto oficial o exigia e justificava. Por esse motivo, precisava aparecer rápido, se submeter ao interrogatório e depois desaparecer, se possível mais rápido ainda. Será, pois, que lá no corredor ele não tivera o sentimento penoso de não estar no seu lugar? Mas se o teve, como pôde circular ali como um animal no campo? Ele não tinha sido intimado para um interrogatório noturno e não sabia, portanto, por que haviam sido introduzidos os inquéritos à noite? Os interrogatórios noturnos, e aqui K recebeu uma nova explicação sobre seu sentido, tinham como objetivo apenas inquirir as partes cuja visão era totalmente insuportável para os senhores durante o dia,
de uma maneira rápida, à noite, sob a luz artificial, tendo a possibilidade de esquecerem no sono, logo após o inquérito, toda a feiura existente nele. Mas o comportamento de K fora um escárnio em relação a todas as medidas de segurança. Até fantasmas desaparecem pela manhã. K, porém, havia permanecido ali, as mãos nos bolsos, como se esperasse que, já que não se afastava, o corredor inteiro, com seus quartos e senhores, fosse se distanciar. E seria isso também que, uma coisa de que ele não podia estar seguro, com toda certeza teria acontecido, se de algum modo fosse possível, pois a sensibilidade dos senhores era ilimitada. Ninguém, por exemplo, vai repelir K, ou seja como for, dizer aquilo que é mais óbvio, que ele, afinal, devia ir embora. Ninguém vai dizer isso, embora durante a presença de K provavelmente tremam de nervosismo e amanhã, seu momento preferido, se encha de fel para eles. Em vez de empreender algo contra K, eles preferem sofrer, lance em que, bem entendido, a esperança tem um papel, que isso finalmente saltando aos olhos de K, fará com que também ele, aos poucos, se dê conta do que ocorre e tenha de sofrer, de modo correspondente à dor dos senhores, até o insuportável, por estar ali no corredor pela manhã com uma inadequação tão horrível e visível a todos. Inútil esperança. Eles não sabem ou não querem saber, na sua amabilidade e condescendência, que existem também corações sensíveis, duros, que nenhum respeito seria capaz de abrandar. A própria mariposa, pobre criatura, não busca, quando nasce o dia, um canto sossegado, fica plana, gostaria muito mais de desaparecer e se torna infeliz com o fato de que não pode fazê-lo. K, ao contrário, se coloca no lugar onde fica mais visível, e se pudesse impedir com isso o romper do dia, sem dúvida o faria. Não é capaz de evitá-lo, mas de retardá-lo. Infelizmente, pode torná-lo difícil. Não assistiu à distribuição dos processos? Algo que a ninguém é permitido presenciar, a não ser as pessoas imediatamente envolvidas. Uma coisa que nem o gerente nem sua mulher tiveram o direito de ver em sua própria casa. Algo de que não ouviram falar, senão por alusões, como por exemplo hoje, da parte do servidor. Será que ele não notou com que dificuldade se efetuou a distribuição dos processos, algo em si incompreensível, uma vez que cada um dos senhores só está servindo à causa, jamais cogita nenhuma vantagem pessoal e por isso precisa trabalhar com toda a energia para que a distribuição dos processos, esse trabalho importante e fundamental, se efetive rápido, fácil e sem erros? E será que realmente nem de longe aflorou a consciência de K que a causa principal de todas as dificuldades era que a distribuição dos autos tinha de ser realizada com as portas quase cerradas, sem a possibilidade de relações diretas entre os senhores, que naturalmente são capazes de se entender no mesmo instante, ao passo que a mediação dos servidores tem de durar quase horas, não pode se passar nunca sem reclamações, representa um tormento permanente para senhores e servidores e provavelmente acarretará consequências danosas aos trabalhos posteriores? E por que os senhores não podem estabelecer relações? K continuava, pois, a não entender isso? Algo semelhante ainda não havia acontecido à esposa do gerente da hospedaria, e o gerente o confirmava também por sua parte, embora já houvessem tido o que fazer com uma variedade de pessoas recalcitrantes. Coisas que normalmente não se ousa proferir, é necessário dizer a ele abertamente, pois de outro modo ele não entende nem aquilo que é mais essencial. Muito bem, já que é preciso ser dito, por sua causa, só e exclusivamente por sua causa, os senhores não foram capazes de sair de seus quartos, uma vez que pela manhã, logo depois do sono, eles são púdicos demais, vulneráveis demais para se expor a olhares de estranhos. Sentem-se literalmente, embora possam estar completamente vestidos, desnudados demais para se mostrar. É difícil afirmar por que se envergonham,
Talvez se envergonhem esses eternos trabalhadores só porque dormiram. Mas talvez, mais ainda do que se mostrar, envergonham-se de ver pessoas estranhas. Aquilo que superaram felizmente com a ajuda dos interrogatórios noturnos, a visão dos suplicantes, que são para eles tão difíceis de suportar, agora de manhã não desejam, de repente sem mediação, permitir que os invadam de novo em toda a sua verdade natural. Isso está acima de suas forças. Que pessoa é preciso ser para não respeitar isso? Ora, é preciso ser uma pessoa como K, alguém que se sobrepõe a tudo, tanto à lei como à consideração humana mais usual, fazendo-o com essa indiferença embotada e com essa dormência que não dá a menor importância ao fato de tornar quase impossível a distribuição dos processos, prejudicando a reputação da casa e chegando ao que nunca ainda aconteceu, de tal forma que os senhores, levados ao desespero, começam eles próprios a se defender. Após uma autossuperação impensável num ser humano comum, lançam mão da campainha e chamam socorro para expulsar K, que de outra maneira não se deixa abalar. Eles, os senhores, pedindo socorro. O gerente, sua mulher e o pessoal todo teriam acorrido muito tempo antes se houvessem ousado tão somente aparecer pela manhã diante dos senhores sem ser chamados, mesmo que fosse para dar ajuda e depois desaparecer logo. Tremendo de indignação com K, inconsoláveis em virtude de sua impotência, teriam aguardado ali no começo da passagem e o soar da campainha, na verdade nunca esperado, teria sido um alívio para eles. Bem, o pior já passou. Se eles pudessem apenas lançar um olhar que fosse sobre a atividade jubilosa desses senhores, enfim livres de K. Para K, sem dúvida, as coisas não estavam terminadas. Ele teria com certeza de responder pelo que havia causado naquele lugar. Nesse ínterim, eles haviam chegado ao balcão de bebidas. Não estava muito claro porque o gerente, apesar de toda a sua raiva, havia conduzido K até ali. Talvez houvesse reconhecido que o cansaço de K tivesse tornado impossível no momento que ele deixasse a hospedaria. Sem esperar um convite para sentar-se, K desabou logo, literalmente sobre um dos tonéis. Lá no escuro, ele se sentia bem. Num largo espaço ardia agora apenas uma lâmpada elétrica fraca sobre as torneiras de cerveja. Fora também a escuridão era ainda profunda. Parecia ser uma tempestade de neve. Ali no quente onde estava, era preciso ser grato e tomar precaução para não ser expulso. O gerente e a mulher continuavam em pé à sua frente, como se ele ainda representasse um certo perigo, como se, dada a sua completa falta de confiabilidade, não estivesse excluído que pudesse de repente se levantar e tentasse penetrar outra vez no corredor. Eles próprios também estavam cansados do susto noturno, por terem saído da cama antes da hora, principalmente a mulher do gerente, que vestia uma roupa marrom ampla e fazia um ruído parecido com o da seda, abotoada e ajustada um pouco em desordem, onde a teria buscado em meio à pressa. Conservava a cabeça, como que vergada, apoiada sobre o ombro do marido, os olhos tapados com um pequeno lenço fino, e dirigia olhares infantilmente malévolos a K. Para acalmar o casal, K disse que tudo o que lhe haviam contado era uma completa novidade para ele, que, a despeito de sua ignorância de tudo aquilo, não iria permanecer tanto tempo no corredor, onde de fato não tinha nada que fazer e certamente não quisera atribular ninguém, mas que tudo só ocorrera por causa da fadiga excessiva. Agradecia a ambos pelo fato de terem posto um fim àquela cena penosa. Se lhe pedissem para prestar contas, isso seria muito bem-vindo, pois só desse modo podia evitar uma falsa interpretação do seu comportamento. O cansaço, nada mais, tinha sido o culpado. Essa fadiga, no entanto, se originava no fato de que ainda não estava acostumado ao esforço dos inquéritos. Não fazia muito tempo que ele estava ali.
Quando chegasse a ter alguma experiência nesse sentido, coisa semelhante não poderia acontecer de novo. Talvez levasse os inquéritos muito a sério, mas isso em si não era com certeza uma desvantagem. Teve de se submeter a 2 interrogatórios, um logo após o outro, um com Burgel e o outro com Erlanger. Especialmente o primeiro o esgotara muito. O segundo, na verdade, não durara tanto. Erlanger tinha apenas lhe pedido uma gentileza, mas os 2 juntos foi mais do que podia suportar de uma só vez. Quem sabe fosse a mesma coisa para outra pessoa, para o senhor, por exemplo, senhor gerente. Do segundo interrogatório, ele já saiu cambaleando. Fora quase uma espécie de embriaguez. Tinha visto e ouvido os 2 senhores pela primeira vez e precisado, não obstante, dar respostas a eles. Pelo que sabe, tudo saiu bem, mas depois ocorreu aquela infelicidade pela qual, entretanto, depois do que havia se passado antes, praticamente não era possível inculpá-lo. Infelizmente, só Erlanger e Burgel haviam tomado conhecimento do seu estado e seguramente teriam se ocupado dele e impedido todo o resto. Mas Erlanger foi obrigado a ir embora logo depois do interrogatório, evidentemente para se dirigir ao castelo. E Burgel, provavelmente exausto por causa daquele interrogatório, como então K devia resistir sem ficar fraco, adormeceu e permaneceu dormindo durante toda a distribuição dos autos. Se K tivesse desfrutado de uma possibilidade semelhante, a teria aproveitado com alegria e renunciado sem problemas a todas as espiadas interditas. E isso tanto mais facilmente na medida em que estava, na realidade, sem condições de ver coisa alguma, e por essa razão até os senhores mais suscetíveis poderiam ter se mostrado diante dele sem constrangimento. A menção aos 2 interrogatórios, sobretudo de Erlanger, e o respeito com que K falou dos senhores, deixaram o gerente bem disposto em relação a ele. Parecia já a ponto de atender ao pedido de K para colocar uma prancha sobre os tonéis e deixá-lo dormir ali ao menos até o amanhecer. Mas a mulher do gerente estava nitidamente contra. Ela não parava de sacudir a cabeça, consciente naquele momento da desordem em que se encontrava sua roupa e tentando arrumar aqui e ali. Evidentemente, era uma velha disputa relativa à limpeza da casa, disputa que estava prestes a explodir outra vez. Para K, no seu cansaço, a conversa do casal assumiu uma importância excessiva. Ser expulso de novo daquele lugar parecia a ele uma desgraça que ultrapassava tudo o que havia experimentado até então. Isso não devia acontecer, mesmo que o gerente e a mulher pudessem se unir contra ele. Espiava os 2 contorcidos sobre o tonel, até que a mulher, na sua suscetibilidade extrema, coisa que havia tempo chamara a atenção de K, repentinamente deu um passo para o lado e, provavelmente tinha falado de outras coisas com o gerente, exclamou: "Como ele me olha! Mande-o embora, afinal!" K, porém, aproveitando a oportunidade e convencido quase até a indiferença de que ia ficar, disse: "Não estou olhando para a senhora, mas para o seu vestido." "Por que meu vestido?" perguntou excitada a mulher do gerente. K sacudiu os ombros. "Venha", disse a mulher ao gerente. "O calhorda está bêbado. Deixe-o curar no sono a bebedeira." E ainda ordenou que Pepe, que havia surgido do escuro ao seu chamado, os cabelos revoltos, cansada, uma vassoura na mão, negligente, atirasse para K uma almofada. Fim do capítulo.